tarde a todos. Um tema que a gente veio trazer hoje é um tema bem importante, tendo em vista esse tema dentro do cenário educacional. A gente veio debater por que o número de transexuais é bem pequeno dentro das universidades, dentro do ambiente educacional, né? Seja na escola ou na faculdade. E trazendo esses dados, a gente trouxe como referência a Rafaela Damasceno, que é uma das primeiras transexuais a entrar em uma universidade pública, em 1999. Mas o que parecia um momento de felicidade para a Rafaela acabou se transformando em um pesadelo, tendo em vista que a Rafaela era tratada de maneira diferente pelos seus colegas de classe. Ela ouvia falas diferentes, ela era excluída, e tudo isso acarretou com que a Rafaela não terminasse o seu curso. Um ano antes de se formar, a Rafaela acabou largando o curso, não aguentando mais aquela situação. Segundo a fala dela mesma, ela se via como um bicho em um zoológico, né? Até os professores não se negavam a chamar o nome social que ela tinha escolhido, tendo em vista que o Ministério da Educação abriu uma lei em 2011 que abrange, né, que dá o direito das transexuais a serem chamadas pelo nome social que elas escolherem, né? Rafaela ainda fala sobre a dificuldade em arrumar emprego, né? Rafaela ainda fala sobre a dificuldade em arrumar emprego, né? Ela diz que tem gente que é do convívio dela que tem doutorado, tem mestrado, tem pós-graduação e é chamado para a entrevista, mas quando chega lá e o entrevistador se depara com elas, ele fala que vai ser bem difícil ele conseguir um emprego para ela, mesmo elas tendo um currículo impecável. Então aí a gente vê o preconceito muito grande e a limitação que elas têm, né, dentro desse ambiente de trabalho. E Rafaela fala que muitas delas recorrem para outros tipos de emprego, salão de beleza ou coisas do gênero, que são onde elas são aceitas. E isso dificulta bastante elas terem uma vida boa aqui. Bom, eu vim aqui falar, né, sobre a questão da saúde mental dos estudantes, principalmente da população LGBT, né, que é o nosso foco, e trazer as dificuldades que essa comunidade sofre no âmbito acadêmico, né, ao longo de toda a história, né, de todo um período de discriminação que vem até os dias atuais, né, no qual se torna dificultoso, né, a sociabilidade, né, no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, por muitas dificuldades, começando isso, né, o preconceito dentro de casa, né, como todos sabemos, somente por questões religiosas, questões tradicionalistas e afins, no que faz com que essas pessoas sofram até fora desse ambiente, né, tanto em casa quanto na escola e na rua também. Então, parar para analisar, para debater a questão da saúde mental dessas pessoas, né, que a todo momento vivem com medo, porque não se é garantido o direito à integração, né, na sociedade de uma forma mais íntegra, por conta de todo esse mar, né, de intolerância, de preconceito que ainda persiste. E também parar para pensar sobre a questão da saúde, né, da questão psicológica dessas pessoas, do medo, da rejeição, de ter que lidar com o desemprego, que é muito grande, a evasão escolar também, a evasão na faculdade, por conta desses problemas, desse preconceito, principalmente a população trans, né, que sofre, que de toda a comunidade são as pessoas que mais sofrem dentro de casa, nas escolas, na universidade, nas ruas, né? O Brasil é o país onde mais mata pessoas LGBT no Brasil, principalmente travestis e transexuais. Então, com a chegada da pandemia, né, isso se agravou ainda mais, todos sabemos, né? Ter que conviver em ambiente onde não é confortável, onde muitas vezes essas pessoas são expulsas de casa, então tem que lidar com o desemprego,
né, com evasão escolar, ter que deixar de estudar para tentar trabalhar. Muitas vezes, muitos não conseguem, principalmente a comunidade trans, né, e trans e travestis, que muitas das vezes não conseguem um lugar no mercado de trabalho e a única solução é se prostituir, né? Então tem sim que se dá essa oportunidade dessas pessoas, né, da comunidade em geral, da comunidade LGBT, ingressar nas universidades, no mercado de trabalho, no âmbito acadêmico, para que elas consigam sim vencer o preconceito e conseguirem mais dignidade, né, para que elas vivam sem medo, né, para lutar, para todos nós lutarmos para um mundo sem preconceito, com mais tolerância, com mais respeito, né? Então, é isso que eu quis trazer hoje sobre a importância de debater e trazer essa questão da saúde mental dos estudantes, principalmente da população LGBT, que a todo momento precisa de acolhimento, precisa de apoio psicológico e que muitas vezes não tem. Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Então, obrigado. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Olivia Petrova, eu sou acadêmica do curso de Psicologia e também atuo na área de comunicação aqui em Belém do Pará. Bom, uma das coisas que eu vejo como problemática para tudo isso é com certeza o fato de nós estarmos inseridos dentro de uma sociedade que ainda tem um pensamento muito conservador. Né? E que isso reverbera também para o espaço escolar que está despreparado para receber pessoas dessa pluralidade social que somos nós, inclusive a população trans. É entristecedor, né? Quando a gente pensa que instituições sociais, elas são primordiais para esse processo de conscientização mesmo ou discriminação. Então a gente percebe que isso ainda reverbera. Nós ainda temos a falta de conhecimento e conscientização do respeito aos corpos trans, principalmente de mulheres. As pessoas não sabem ainda usar ou fazer a diferenciação, né, do que é orientação sexual, do que é questão mesmo de identidade de gênero. As pessoas confundem muito. As pessoas erram seus pronomes, as pessoas, na maioria das vezes, não têm o tato, e principalmente quando se trata de lidar, porque a partir do momento que você está no âmbito acadêmico, você sabe que você vai ser inserido no mercado de trabalho e você vai lidar com o diverso. Dependendo da sua profissão, o que na maioria das vezes elas são também, né, regadas de relações humanas. Então isso me indigna muito. Eu não me sinto representada e não vejo, né, um processo tão avançado também no âmbito acadêmico. É uma coisa muito enfática dentro da nossa realidade de pessoas trans, principalmente mulheres, né? A gente vai encontrar diversas formas de violência, desde aquelas que perpassam sobre as nossas pessoalidades, desde aquelas que não têm a compreensão de uso de espaços, principalmente meninas que querem ter acesso ao banheiro feminino, o respeito ao nome social. Como eu mesma digo, isso é um problema totalmente estruturado. Bom, quando a gente fala sobre o papel escolar, né, na vida do indivíduo, principalmente daquelas pessoas que estão inseridas, a gente tem ainda muito aquela fundamentação de passar a teoria, né? Por isso que a gente diz que também nós temos esse papel de educar enquanto instituição escolar, também, porque nós temos que abrir os olhos que nós estamos diante de uma pluralidade social. E uma das primeiras formas de se relacionar com a sociedade está ali no ambiente escolar. Então, qual seria o posicionamento ideal ali? É de educar, é de você saber conscientizar com quem você está se relacionando e que nós estamos diante de uma pluralidade social. E diante desse diverso, existem pessoas trans. E a gente precisaria ter muito mais, diante de tudo isso, um processo conscientizador diante dessas vivências. É por isso que algumas vezes a gente reverbera muitos papéis, né, que acabam sendo agressores a vidas como a nossa. Bom, se a educação é feita para todos,
Constitucionalmente, sim, né? Se a gente for pegar pela Legis, sim, foi um propósito, né? Dignificar vidas, ser um dispositivo que ao alcance de todos. Mas quando a gente fala sobre o real mesmo, principalmente para pessoas trans, não. Apenas 0,02% de pessoas trans estão no âmbito da universidade. E apenas que eu digo, não é nem apenas, na verdade, no número de 78% de pessoas trans não terminaram o ensino médio. Então a gente já percebe que a educação aí não é feita para todos, que nós ainda estamos, né, no âmbito educacional, né, com um pensamento conservador e segregador. Porque quando a gente pensa corpos trans, a gente ainda pensa o que a gente fala sobre subclasses. Aí a gente poderia pegar um pouco, né, de Bauman, quando ele fala que a subclasse ela faz parte do pertencente social, ela está ali inserida, porém ela não é pensada, ela não é visada. Então a gente precisa contextualizar essas situações, o que é assustador, né? Na verdade, ele tem realmente, totalmente a parcela responsável diante desse processo, né? Quando a gente fala de pautas para movimentos LGBTQIA+, a gente fala de uma população que ela é vista como marginalizada. E que hoje, diante das siglas, né, LGBT, a L, G, né, lésbicas e gays, eles já têm o melhor acesso, né, a esse processo de dignificação. E o poder público ele está calçado diante de uma premissa constitucional. E quando a gente fala de uma premissa constitucional e a gente fala sobre esse processo de dignificação, até mesmo de direitos humanos, a gente fala de direito a ter direito, de direito a ter empregabilidade, de direito a ter escolaridade, de direito a ter saúde e de direito a ter moradia, certo? Quando esses calçamentos e dispositivos sociais reverberam para os nossos corpos os nossos direitos, a gente está sendo, de alguma forma, amparado pelo Estado, né? Porém, dentro desse processo, que vocês também tratam como saúde mental, é interessante quando a gente fala sobre saúde mental e a gente pensa que é só simplesmente afetar o nosso psicológico. Mas quando você não tem acesso a esses dispositivos sociais no qual eu acabei de citar aqui para vocês, isso também afeta a nossa saúde mental. Quando a gente não tem emprego, a gente se sente mal mentalmente, psicologicamente. Quando a gente não tem acesso aos estudos, a gente se sente mal psicologicamente. Porque são construtos que fazem parte da nossa realidade, faz parte da realidade do ser humano, né? Então, quando isso nos é negado ou as pessoas acabam por segregar os nossos corpos, isso nos afeta mentalmente. Então, o poder público, ele tem sim a obrigação de exercer esse processo de dignificação diante dos nossos corpos. Olá, gente. Eu me chamo Billy Andrade e sou do curso de Pedagogia e sou bolsista PIBID. Bem, antes de tudo, é necessário ressaltar que quando eu me refiro a essas pessoas no espaço escolar, me refiro à educação em si, todos os espaços escolares que necessitam sim ser justos, ser laicos e para todos. E ao trazermos essa temática, eu relembrei de um poema do Braulio Bessa, que é sobre a diversidade de gênero, e que ele diz assim: será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente lutando por igualdade. E talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja mais por a vontade de viver a liberdade, de ser homem, de ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade. Seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente.
mesmo que você mesmo se julgue diferente. Eu reforço, seja gente urgente. Eu reforço, seja gente urgente. Há quem nasceu para julgar. Há quem nasceu para amar. É tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo, minha gente, é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender. Que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra essa sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade. Afinal, da sua alma, do seu corpo e da sua identidade, é só você que possui autoridade.